Para completar, o Vasco trouxe um executivo buscando a venda da SAF ou isso é história? Tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco para repercutir uma especulação das redes sociais. Tem muito torcedor do Vasco acreditando que a chegada de Admar Lopes como novo diretor executivo de futebol pode ajudar o Vasco na venda da SAF do clube. Isso porque o Admar Lopes tem excelente relação com o bilionário Gerard Lopes. Esse cara é um magnata de Luxemburgo, também tem cidadania espanhola e foi proprietário do Boa Vista e do Bordeaux, times onde o Admar Lopes trabalhou. A interpretação de muitos vascaínos é de que o Vasco contrata esse executivo de futebol tentando se aproximar do Gerard, para que o clube pudesse ser vendido. Mas é importante lembrar que sob o comando do Gerard Lopes, o Bordeaux, um dos clubes mais tradicionais da França, foi rebaixado para a 4ª divisão, tudo por causa de irregularidades financeiras descobertas por autoridades francesas. Você, vascaíno, depois de tudo que você presenciou e vivenciou com a 777, quer ser comprado por alguém que pode ter até bastante dinheiro, mas fez com que um clube tradicional como o Bordeaux fosse rebaixado para a 4ª divisão, eu acho que o Vasco não precisa disso. E o Admar tem currículo suficientemente bom para fazer um bom trabalho. Gosto dessa experiência e dessa troca de know-how com gente de fora, até porque o Vasco e o mercado de executivos de futebol no Brasil não pareciam dos mais promissores. Amanhã tem jogo, né? Vamos lembrar que amanhã volta o Campeonato Brasileiro, parou para a data FIFA, e é uma rodada única, e depois para o Mundial de Clubes, aí só volta 12 de julho. E quando voltar, já vai ter reaberto a janela de transferência. Teve uma janela agora, que terminou ontem, uma janela de emergência, de exceção, como queiram chamar, mas agora tem a janela definitiva, né? A grande, que vai de 10 de julho a 2 de setembro. E, aliás, o tema do nosso vídeo tem muito a ver com isso, os desafios do Admar Lopes, nós vamos falar. Mas amanhã tem um jogo com o São Paulo, lá no Morumbi. Rayan volta da seleção sub-20 hoje, vai jogar normalmente amanhã, está à disposição do técnico Fernando Diniz, que deve modificar a zaga. Luiz Gustavo volta com o Maurício Lemos. Essa deve ser a modificação do Vasco para essa partida lá no Morumbi. 9h30, a bola vai rolar e claro que você vai estar de olho na TV, mas conectado no fanático vascaíno. A tendência de time, Léo Jardim, jogando mais uma vez com a camisa do Vasco, Paulo Henrique, Maurício, Luiz Gustavo e Piton. Aí no meio-campo, a dúvida, Hugo Moura volta como titular? A tendência é que sim. Então, Hugo Moura, Tietê e Coutinho. À frente, Rayan, Verrete, Nuno. Essa deve ser a escalação do Vasco da Gama. Vasco que está buscando reforços no mercado, agora com a chegada do Admar Lopes, vai realmente trazer reforços nesta próxima janela, a qual me referi. E aí eu perguntei para você no início do vídeo, e repito aqui a pergunta. Quais são os desafios do Admar Lopes? Primeiro, vou destrinchar um pouquinho mais quem é esse profissional e como o Vasco chegou até ele. O Vasco estava mapeando o mercado, conversando com algumas pessoas e queria trazer um fato novo. Inicialmente, o foco, a meta era Rodrigo Caetano. E o Vasco fez uma segunda cartada recentemente nele. Entendendo que o processo na CBF não traz a segurança para o Rodrigo Caetano de que ele seja um homem de confiança do Ancelotti, até porque está se estabelecendo essa relação, que eu tenho certeza que com o tempo o Ancelotti vai perceber o quão profissional, a capacidade que tem o Rodrigo Caetano, e ele vai passar a ser da confiança, mas nesse momento, normal, há um estranhamento, né? Não conheço, tal, pé atrás, normal. E o Vasco tentou seduzir o Rodrigo Caetano, não só com a questão financeira, como projeto também de longo prazo. Não deu certo. O Vasco foi para o mercado e foi buscar nomes que tirariam o Vasco da zona de conforto. Por isso que o Vasco negociou conjuntamente, ou paralelamente, como você queira, com Mário Branco e também com Admar Lopes. 2 executivos portugueses, cada um com seu viés, com seu método de trabalho. O Admar com o foco mais em buscar formação, ter um olho mais clínico para a base, para achar aquele garoto, aquela joia. O Mário Branco já um pouco mais à frente, tendo como foco trazer aquele jogador já está pronto, preciso lapidar tanto.
É como se você pegasse um jogador de 18, 19 anos. O Admar vai pegar o de 15, 16 anos para trazer e lapidar a parte final. Então, assim, são focos um pouquinho diferentes, mas todos dois ficaram encantados com o projeto do Vasco. Pesou contra o Mário Branco ele ter pedido um tempo maior ao Vasco, não poderia se apresentar agora, existe uma questão em Portugal também que ele quer resolver junto ao Benfica, e o Vasco viu que não teria esse tempo, e foi ao Admar Lopes. Não só o Léo Jardim, que trabalhou com ele, como outros atletas, empresários, pessoas do meio, todas referendaram esse profissional de 41 anos, que começou, e é normal você ir galgando essa esfera desportiva dentro dos clubes, começou como olheiro. O olheiro, na verdade, é aquele cara que levanta os nomes com o departamento de scout e leva esses nomes. Não é aquele olheiro que vai só para o estádio, não, anotar, aquele senhorzinho lá de antigamente. Então, é a função normal. Ele desenvolveu isso no Porto, no Mônaco e no Lille. Depois, dentro dessa sequência na Europa, ele vai a coordenador, chefe do departamento de scout. Então, assim, ele é um cara da performance, que sabe ter um olhar clínico para trazer atletas, e ele vai ajudar muito o Vasco, porque na América do Sul o olhar dele sempre foi muito voltado para cá, levar jogadores da América do Sul para lá, para a Europa. Ele vai para o Boa Vista para fazer o primeiro trabalho dele como diretor executivo, um diretor de futebol, aí já mudando de cenário, tratando de negociações. Até então ele não negociava, agora ele passa a negociar. Vai para o Bordeaux, passa por graves problemas o Bordeaux foi rebaixado, depois acabou. No ano passado, chegou à 4ª divisão como uma punição por conta de problemas financeiros. E aí, ele se viu o quê? Bom, dificuldades eu já vivi. O Vasco é um clube que hoje está numa dificuldade? É. Nada em dinheiro para trazer reforços? Não. Mas tem que ter inteligência. O Vasco hoje, por exemplo, em termos de estrangeiros, tem 8. Sendo que um não deve ficar, que é o Jean Davi. Cai para 7. Não sei se o Lloyd fica, tá? Mas se o Lloyd ficar, são 7. Você pode levar para uma partida 9. Pode ter quantos quiser no elenco. O Vasco chegou já a ter 11. Mas levar para um jogo só pode levar 9. Então, assim, com a série do Payet, com a série do Capasso, um pouco lá atrás, o Maxime, que eu não gostei dessa saída. Eu, particularmente, acho que ele poderia ser útil ao Vasco, mas, enfim, já foi embora. O Vasco hoje tem 8 no elenco. Se o Jean Davi for embora realmente, 7, você pode trazer 2 estrangeiros. Mas eu tenho certeza que na nossa base há jogadores talentosos, o mercado brasileiro oferece boas opções, e aí o Admar Lopes, com todo o seu conhecimento, ele vai começar a trazer e a garimpar. Segundo eu soube, ontem conversando com o dirigente do Vasco, me disse o seguinte, falou, olha, ele gostou muito da proposta do Diniz, do modelo de jogo, entende que é um treinador de futuro, até foi questionado ele, bom, ele tem metas no contrato, né? Claro que bônus, chegando, o Vasco classificando para Libertadores e tal, e acho que é justo. Foi questionado ele o seguinte, bom, e se o Diniz recebe uma proposta e vai embora? Ele falou, não gostaria. Estou começando agora com o Diniz, quero que ele tenha êxito, mas não gostaria de perder o Diniz, porque enxergo nele uma leitura de jogo, uma visão de futebol diferente, em que tira da inércia. Vamos ver. Tomara que esse trabalho dê muito certo e que o Vasco colha frutos o quanto antes e que nessa janela seja muito assertivo ao trazer pelo menos um meia, um atacante e um segundo volante. Pelo menos esses 3. Que o Vasco não erre, porque errar é um verbo que eu não aguento mais conjugar. Um grande abraço. Isso aí então, galera vascaína. Será que chegou aí, finalmente, esse cara que vai buscar o processo para a SAF do Vasco da Gama? Né? Buscar aí o tal investidor para essa SAF que vai fazer o Vasco chegar a outro nível, né? A outro patamar, né? Como ficou muito falado ultimamente, o Vasco que vem numa dificuldade tremenda e precisa aí desse desenvolvimento para a SAF, né? Precisa também ter uma estrutura excelente dentro de campo, né? Dentro do Vasco em geral. Vimos aí no vídeo de hoje cedo que o Vasco é um clube que está, vamos dizer assim, na zona de rebaixamento dos clubes
que menos vendeu jogador, né? Menos faturou com venda de jogadores dentro dos clubes da Série A, né? O Vasco só arrumou em vendas 17 milhões, cara. Então é um absurdo isso, né? O Vasco tá ali como um clube que não vende jogadores, né? Praticamente parece que não forma para vender. Então tá complicado isso aí. E vamos ver aí como vai ser. Saiu hoje, galera, também o campeonato carioca, né, da temporada que vem. Foi aprovada uma redução no campeonato. Agora teremos 10 datas apenas, né? Foi diminuído aí, eram 15 datas no total, agora diminuiu para 10. Será grupo A e grupo B, né? O Vasco está no grupo A, junto com o Fluminense ali, outros diversos times. E é o seguinte, vai ser grupo A contra o B, em turno direto, 6 jogos. Vai ser classificado o primeiro ao quarto colocado de cada grupo. Aí vão para umas quartas de finais. Nessa quarta de finais será o primeiro do grupo A contra o quarto do grupo A. O segundo do grupo A contra o terceiro do grupo A. Vice-versa no outro grupo. No grupo B a mesma situação. Quando forem para as semifinais, terá um sorteio, né? Não vai ser já definido o chaveamento, vai ter um sorteio para definir os adversários. E nesse sorteio, definindo ali os adversários nas semifinais, será de partida ida e volta. Vai ter jogo como mandante e como visitante. E a final será em partida única, né? Vai ser partida única, provavelmente no Maracanã. E aí termina o campeonato estadual com 10 datas. Gostou desse novo modelo? Deixa aí a opção nos comentários. Não esquece de deixar like, se inscrever e ativar o sininho de notificações.